equilíbrio entre os poderes, vamos ver, depende de país para país, não é? Se nós assistirmos àquilo que se passa no Brasil, em particular, onde se falava muito num presidencialismo de coalizão, que no fundo é diferente um pouco do presidencialismo clássico norte-americano, na medida em que existem muitos partidos representados no Parlamento e o Presidente o Presidente da República em geral precisava de costurar uma maioria. Houve alguns que não conseguiram, mas a ideia era costurar uma maioria parlamentar que pudesse dar apoio a um executivo forte. Essa realidade muitas vezes sofre mutações. Hoje em dia é difícil dizer que estamos perante um presidencialismo de coalizão, porque, em primeiro lugar, o governo, ou seja, o Presidente da República é minoritário, portanto não se pode falar de modo algum em hipertrofia do Executivo, porque o Presidente, neste momento, não tem maioria no Congresso, pode tentar pontualmente cozinhar algumas maiorias, mas aquilo que se verifica, pelo contrário, eu quase diria que era uma parlamentarização da Assembleia do sistema brasileiro, porque, efetivamente, muitas vezes quem conduz o processo político de transformação, independentemente das iniciativas do Governo, e muitas das quais não têm sido bem sucedidas, tem sido essencialmente a Câmara de Deputados, num primeiro momento também o Senado. Portanto, é estranho que num presidencialismo a dinâmica seja uma forte parlamentarização. Por outro lado, aquilo que é habitualmente o judiciário nunca entra na equação da arquitetura dos sistemas de governo. O judiciário está sempre à parte. No Brasil, parece evidente que o judiciário passou a assumir um poder moderador. Um poder moderador, segundo a Carta, toca em todos os outros poderes. Lembremos-nos da Carta Constitucional Portuguesa, não é? E também da Carta Brasileira, em que o Presidente, que estava numa posição supra-partes, podia dissolver uma Câmara de Deputados, podia demitir o Governo, no fundo, tocar em outros poderes. Ora, o Supremo Tribunal Federal tem conseguido, de alguma forma, também alcançar todos os poderes do Estado, decisões de mutação constitucional, em alguns casos, noutros casos, súmulas vinculantes com um caráter paranormativo e um pouco inovador, também o efeito vinculante das decisões para a administração e para os outros tribunais e, portanto, aquilo que se verifica é um sistema de governo em que o elemento presidencial não está hipertrofiado, eu direi que recuou, e o único aspecto, enfim, que ainda demonstra que estamos perante um presidencialismo é que o Presidente não pode ser, digamos, o Governo, não é? Não pode ser demitido pelo Parlamento. Tem uma permanência de estabilidade durante 4 anos. Quanto ao resto, quanto às políticas correntes, eu direi que há uma certa hipertrofia, mas do Parlamento e em parte também dos tribunais. Houve aqui uma alteração muito profunda na dinâmica do próprio sistema. Isto falando no Brasil. Eu escrevi sobre o mandato de injunção à lei de 2016, que foi uma lei até inspirada naquilo que seria uma certa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no seu quarto momento. Eu entendo que não invade os poderes se o mandato de injunção se limitar a, no fundo, reconhecer uma omissão e dar uma ordem, por assim dizer, um mandamus ao órgão legislativo no sentido de legislar num determinado período de tempo. Porque em matéria de direitos fundamentais ou noutras áreas há uma obrigação de legislar que depois não é cumprida e aqui a ideia de ordem para cumprir poderá fazer sentido. Eu não entendo necessariamente, se não houver abuso do Instituto, que haja uma invasão. Agora, existe uma disposição na lei que diz que, em certas circunstâncias, muitas vezes a forma como o direito pode ser realizado, ou as condições em que deve ser realizado, se isto implicar a edição de uma norma provisória pela própria jurisdição ou alterações na lei feitas pela jurisdição, lembremos-nos do caso da greve dos servidores públicos, não é? Que alguém disse que seria uma sentença aditiva, mas foi mais longe que uma sentença aditiva. Portanto, isto tentando explicitar, se a partir da leitura da lei de 2016 se
sustentar a ideia de que o Supremo, em caso de omissão, pode editar ele próprio normas provisórias que valham como a lei, até o Congresso, nomeadamente legislar, eu entendo que entraria, salvo situações de extrema urgência, na seara do legislador, na seara do poder legislativo. Nesse caso, sim, seria uma forma de poder substitutivo do legislador. Portanto, só nessas circunstâncias, não é? Como sabe, há várias posições sobre isso. Há uma terceira posição que entende que ele seria mandatório, mas há quem entenda que ele atinge também a possibilidade de implicar a edição de normas e ser substitutivo do legislador, transitoriamente ou não. E, portanto, aí, a ser normativo, a ser substitutivo do legislador, porque, vamos lá ver, no caso dos servidores públicos até havia razões para fazer alguma coisa, mas aquilo que se fez foi pegar na lei da greve do setor privado, não é? E aditar-lhe algumas disposições, não é? Que tornasse aplicável ao setor público. Portanto, aí o Supremo inovou, não é? E aí, obviamente, que apesar de ter atuado quase em estado de necessidade, tendo em conta a ausência de regulação da greve dos policiais na altura, eu entendo, quer dizer, que o uso e abuso deste tipo de instituto no sentido, digamos, de emitir normas, isso ultrapassaria os limites da separação de poderes, se tornasse uma realidade corrente.